uma boa noite a todos vocês, a equipe de organização, a quem eu agradeço o convite. Uma boa noite a Dom Mol, que eu ainda não tinha cumprimentado, eu estava esperando aqui o andamento, não é? E me encanta ver a leveza do encontro, não é? Entra todo mundo num clima e numa organização tão bonita. Então, também eu queria cumprimentar aqueles que nos acompanham na sala e, eventualmente, em outras redes de transmissão, não é? Então, para falarmos da formação do discípulo e missionário na comunicação, eu me permiti dar um passo atrás e pensar os fundamentos das exigências dessa formação contínua para aqueles que pretendem e que fazem efetivamente o anúncio da pessoa de Jesus. Então, eu preparei um texto e eu destaco 5 pontos e eu queria caminhar com vocês nesses 5 pontos, não é? Então, eu começo pensando, antes de pensar discípulo e missionário, pensando a formação ou a dupla mestre e discípulo, não é? Então, de forma geral, cada um que se afirmar como seguidor de um mestre é o seu discípulo. Contudo, na relação mestre e discípulo, os papéis são distintos. Mestre é aquele que leva o seu discípulo ao melhor conhecimento daquilo que se tem a oferecer, portanto, a verdade do conhecimento, e de outro lado, discípulo é aquele que apreende a sua verdade e toma para si e a reconstitui a partir desse aprendizado. Igualmente, é papel do mestre formar o seu discípulo para que ele siga em sua vida de uma outra forma. Discípulo passa pelo mestre e, independente dele, segue a sua vida, construindo para si uma nova forma de exercer os seus ensinamentos, destaca Michel Foucault. Nessa dinâmica, eventualmente, o discípulo se afasta do mestre e, por vezes, pode perder o seu vínculo, mas, mesmo assim, seguramente, algo do seu ensinamento o remarca. A dinâmica da relação mestre-discípulo com Jesus é um pouco mais precisa, se nós podemos dizer assim. Nos afirmamos discípulos de Jesus quando livremente decidimos segui-los e aceitamos os riscos desse seguimento até o final, o que por vezes pode ser por demais exigente. E são os evangelhos que relatam isso, e eu aprendi o evangelho, sobretudo de Lucas, 51, 62, quando Jesus decide a tomar o caminho em direção a Jerusalém, e aí aparecem 3 interlocutores decididos efetivamente a segui-lo, que ganham 3 solicitações ou esclarecimentos sobre o que é efetivamente ser discípulo. É ser andarilho, não ter onde reclinar a cabeça, deixar que os mortos enterrem os seus mortos e colocar a mão no arado sem olhar para trás. De fato, é uma dinâmica exigente que rompe com as referências que cada um traz solidificada no seu dia a dia. Requer uma abertura a um novo modo de vida, de si mesmo e, sobretudo, uma abertura ao outro. Logo, seguir e ser discípulo não implica unicamente em estar junto, mas estar junto a partir de um novo paradigma. Aquele que quer caminhar com Jesus, estar com ele, aprender dele, ser formado por ele e anunciá-lo, deve, de partida, se rever continuamente. E o Evangelho de Lucas destaca ainda em 2 outros momentos, 9, 3, 5 e 9, 22 e 27, cada um com 3 orientações que Jesus dá sobre como ser um discípulo missionário. Ou seja, não é por falta de orientação de Jesus que nós não saberemos como estabelecer com ele a relação mestre-discípulo. Contudo, quando Jesus envia o seu grupo dos 12, um pouco antes, Lucas 9, 3, 5, há um detalhe importante, diz o texto: convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como curar doenças, e os enviou para proclamar o reino de Deus e curar. Jesus deu aos seus uma missão que era a sua mesma, a que ele vinha realizando, impondo condições para que essa missão fosse um serviço e não unicamente um poder exercido.
Ou seja, ser discípulo não comporta somente o seguimento, mas inclui também o anúncio e a comunicação do reino de Deus. Ao longo dos anos, a teologia compreendeu de maneiras distintas a forma de realização desse anúncio, da comunicação, isto é, da missão, até que o Concílio Vaticano II finalmente declara a missão como a identidade cristã, Adjentes 2. É dizer, a missão não é uma atividade acessória, como se cada um realizasse no momento em que melhor lhe parecesse, mas ela é constituinte da nossa identidade. A missão nos constitui, faz parte do ser cristão. Se tirarmos esse elemento, deixamos de ser completamente cristãos. Foi um ganho enorme para a igreja retomar a centralidade daquilo que ela é. E a igreja, sendo cada um de nós, aquilo que nós somos, anunciadores da pessoa e do anúncio de Jesus. Não por acaso, a Conferência de Aparecida teve como tema discípulos e missionários de Jesus, para que nele todos sejam um. Não por acaso, em linha com a Aparecida, o Papa Francisco publica Evangelho Gaudium em 2013, nos convidando a sermos uma igreja em saída. Uma igreja em anúncio, uma igreja que se comunica. A Aparecida, no número 25, vai dizer que o missionário é aquele que anuncia a palavra, pela qual Deus comunicou o seu Filho ao mundo e por onde nós seguimos comunicando. Lembra ainda que o processo de evangelização, é dizer, o uso dessa palavra, não é um anúncio vazio. Em última instância, deve ir unida à promoção humana e à autêntica libertação cristã. É dizer, o que comunicamos como discípulos e missionários é um elemento transformador da realidade. E aqui eu gostaria de me deter um pouquinho mais de calma, porque a formação do discípulo missionário na comunicação exige que ele ou ela entendam bem aquilo que se comunica. Normalmente dizemos que fazer missão é anunciar a pessoa de Jesus. Isso é quase um chavão? Certamente sim, não deixa de ser, mas também não se resume somente a isso. A missão da igreja é evangelizar, é certo. Contudo, o que nos remarca é que nosso conteúdo é diferenciado. Não anunciamos um o quê, mas anunciamos um quem, com quem estabelecemos uma relação interpessoal de mestre e discípulos que implica em ser missionário. Por isso, nosso conteúdo não é somente anunciar esse quem é Jesus, mas dizer o antes e o depois que vem junto e que comporta esse anúncio. O concílio nos lembra que a missão é responsabilidade de todo discípulo batizado e que nossa missão se insere na missão mesma de Jesus, que é dada por ele, tal como foi confiada aos seus discípulos. A igreja nasce da missão, é decorrente dela, não vive para si mesma, não é ou não deveria ser autorreferenciada, a igreja vive finalmente para anunciar. Contudo, a missão e esse anúncio e aquilo que comunicamos não nasce do falar simplesmente de Jesus. Antes nasce de uma experiência, ou melhor, de uma experiência em 3 perspectivas. Primeiro, a experiência entre Deus e sua humanidade, onde Deus falou primeiro. Segundo, a experiência de uma aliança entre Deus e a sua humanidade, que se concretiza na pessoa de Jesus, como nos lembra Dei Verbum 4. E aí eu trato de uma aliança e não de um contrato, que se rompe a hora que uma das partes não está mais satisfeita, não é? É uma aliança contínua, que é garantida pela pessoa mesmo de Deus. E a terceira e a mais importante é a consciência que temos dessa experiência. Em última instância, a natureza missionária da igreja nasce de uma experiência primeira que cada um que se assume discípulo e missionário faz com o ressuscitado. O que anunciamos não é a pessoa de Jesus simplesmente. Anunciamos a pessoa de Jesus a partir da experiência que fizemos anteriormente com ele,
onde concretizamos a relação mestre-discípulo. Por isso é bom lembrar e entender bem quem é a pessoa de Jesus. É aquele Filho de Deus que viveu, morreu, foi ressuscitado pelo Pai na ação do Espírito, logo, a segunda pessoa da Trindade. Importante isso porque não cabe a nenhum de nós anunciar um Jesus parcial ou um Jesus distorcido. Todos esses elementos somente são compreendidos e apreendidos a partir da experiência primeira que fazemos com ele, que é o lugar por excelência de onde se concretiza a relação mestre-discípulo, pela qual nos fazemos missionários. Se eu perguntar aqui quando aconteceu essa experiência na vida de cada um, seguramente cada um teria uma resposta. O fato é que estarmos aqui hoje reunidos é um dos sinais de que isso já aconteceu em algum momento. E aí nós precisamos entender bem o que é experiência. É a ação, o momento acontecido que gera um antes e um depois. A compreensão racional dessa experiência nos permite uma mudança quase que ontológica, e talvez ontológica mesmo, ou seja, do ser daquilo que somos, é dizer, seguimos no momento seguinte de uma outra forma. A experiência que fazemos com o ressuscitado nos leva a agir de uma outra forma, a nos compreender e a compreender o mundo a partir de outro paradigma, porque passamos a viver a partir da relação mestre-discípulo, e por isso a nossa ação passa a ser um testemunho. Nesse sentido, o próprio do cristianismo e o que comunicamos como missionários e anunciamos, não é simplesmente falar de Deus, falar de Jesus, ou falar do amor de Deus tão esvaziados por alguns nos últimos dias. Mas é fazer coincidir o amor de Deus e o amor humano, é gerar experiência entre Deus e sua humanidade, homens e mulheres, e todas as pessoas, em todos os tempos da história, e a partir daí gerar uma humanidade nova. Ou, no dizer da teologia paulina, de São Paulo, gerar homens novos. O próprio da missão é que nós comunicamos a partir do estabelecimento da relação mestre-discípulo que se torna missionário, é gerar homens e mulheres novas, uma nova humanidade que toma a vida em suas mãos a partir dessa nova experiência. Se o que anunciamos é uma experiência transformadora, em última instância, nós anunciamos a experiência de gerarmos uma humanidade nova, é dizer, pessoa que, conhecendo a pessoa de Jesus, entra nessa dinâmica e, transformando a si mesma, transforma os contextos onde se encontram. A isso denominamos salvação, que acontece desde o processo da história onde estamos. José Comblan dirá que salvo está é aquele que, em seu processo histórico, adere à pessoa de Jesus desde o já da história, faz essa experiência antecipada daquilo que o ainda não vai nos proporcionar. Em última instância, mais que falar de Jesus, o que o discípulo missionário anuncia, a partir da sua experiência, é o fato de que os demais podem também realizar essa experiência da salvação. Nosso anúncio deve ter o efeito, entre aspas, de fazer o que Jesus fazia. Jesus faz homens novos, lhes dá prioritariamente aos pobres uma nova consciência, uma nova identidade, uma nova dignidade. A partir de Jesus, os pobres, os que estavam fora daquele sistema religioso, social de sua época, emergem na história de uma outra forma, livres e chamados a conquistar a própria liberdade. Em última instância, Jesus lhes dá um novo sentido de vida, da mesma forma que cada um de nós ganha um novo sentido a partir dessa experiência mestre-discípulo. E aí eu chego no meu quinto e último ponto.
Então, podemos nos perguntar como comunicar o nosso sentido de vida, adquirido a partir da nossa experiência de mestres e discípulos de Jesus nos dias atuais. Como comunicar ao mundo o sentido que advém de uma experiência da relação mestre-discípulo que nos faz missionários? Como comunicar a partir da perspectiva do humanismo evangélico ou de o evangelho humanizado, segundo Joseph Moir, e não somente pensando na ressacralização, na restauração de um cristianismo no mundo atual? O evangelho proposto em chave de ressacralização, restauração, clericalizado, como alguns desejam hoje em dia e insistem nisso, leva, quando muito, a uma visibilidade de uma igreja que se torna cada vez mais sectária e sai mais do mundo secularizado, onde será seguramente um cristianismo minoritário e não uma igreja minoritária. É importante perceber que o cristianismo transbordou e ultrapassou a igreja mesma e não é mais somente essa visibilidade. Ele não é, em definitivo, a igreja em si mesma. O cristianismo é constituído por um patrimônio de valores que transbordou para a sociedade, que o secularizou, a fim de se libertar do peso da autoridade religiosa em algumas situações, que pressupunha a direção pública e privada das vidas das pessoas em algumas épocas da nossa história. Hoje, o que há de secularizado são ideias que não são próprias à fé cristã enquanto tais, mas que, contudo, são valores cristãos advindos do cristianismo. Logo, é através desses valores que nós podemos restabelecer a comunicação com o mundo. Nossa comunicação, que nasce da experiência, da relação mestre-discípulos, que nos faz missionários, deve, portanto, buscar a convergência de sentido e realizar encontros entre os valores cristãos e os valores cristãos secularizados. Por esse caminho, o nosso sentido fará sentido ao sentido do outro. A questão é como apresentar ou comunicar, então, nosso anúncio pela palavra responsável. Podemos oferecer a salvação como uma fórmula ou doutrina, ou por um acesso de sentido que o Evangelho traz à vida humana. Se for a primeira opção, salvação como fórmula ou doutrina, se dirá: o acesso à salvação eterna vem diretamente da revelação, cujo depósito é confiado à igreja. E, nesse sentido, alguém poderia perguntar quem domina esse direito à salvação. Contudo, para chegarmos à segunda opção, a do sentido, é necessário antes compreender a relação entre salvação e o sentido daqueles com quem nós nos dispomos a nos comunicar. E é bom ressaltar que falar em termos de sentido não substitui o discurso da salvação, uma coisa não anula a outra. Não se trata de substituir unicamente um pelo outro, mas se trata de que a perspectiva do sentido tome um lugar prioritário no discurso, que o ajudaria em muito a compreensão da salvação, aquela que fizemos a experiência primeira pela experiência com o ressuscitado. De outra forma, apresentar um discurso de salvação em termos de sentido. E eu concluo dizendo que a formação do discípulo missionário na comunicação implica, a partir desses pontos, em perceber, antes de tudo, primeiro, o que comunicamos. Comunicamos um sentido que se origina da experiência concretizada na relação mestre-discípulo, que nos constitui discípulos missionários e que precisa continuamente ser aprofundada, estudada, refletida, e por isso a formação é essencial, não é? E a formação é essencial para todo discípulo, para todo batizado, não é? Independente, para todos que compõem a comunidade eclesial. Num segundo momento, primeiro o que comunicamos, depois para quem comunicamos.
A partir dessa percepção de quem somos hoje, entanto que igreja, e a Igreja de Francisco, que insiste primeiramente na comunicação de um cristianismo de sentido, e não um cristianismo de fórmulas, doutrina e salvação. Para finalmente, então, pensarmos os instrumentos, nos critérios, nas formas, nas mediações a ser utilizadas quando dessa comunicação. Então, esses, desde o meu ponto de vista, são elementos que devem ser continuamente retomados, aprofundados nas formações que fazemos, não só para aqueles que se dispõem, que estão na área da comunicação, não é? Que assumem prioritariamente esse papel, mas para todo aquele que é discípulo e missionário e que se coloca nessa perspectiva do anúncio. Obrigada.